dia, Paulane. Mais um dia Mais aqui, um dia, né? quinta-feira. Pois é, e a gente aqui nessa semana especial, né? Sim. Fazendo programas especiais em comemoração ao Dia das Mães. Mais uma quinta-feira e a gente vai abordando sempre temas muito interessantes. Muito legal mesmo, tá? E hoje nós vamos falar aqui sobre mãe solo. Sim, pessoal, é muito importante que a gente fale sobre esse tema, né, Paulane? Que a gente traga ele à tona. Eu acho que isso vai ajudar muitas mulheres que passam por essa situação e às vezes se sentem até sozinhas. Pois é, às vezes, muitas vezes mesmo, né? A gente entendeu o que significa mãe solo. É o estar só. A gente vai entender daqui a pouquinho o que é que realmente, qual é o peso dessa expressão e onde ela se encaixa. Agora, nesse bem programa, assim. bem assim, que já está no ar. Vamos lá. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, tá, Paulane? Que sempre lembrando, transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda também pelo nosso aplicativo da TV Mar, que você consegue nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta, né, ter o app aí baixado tanto no seu celular como no seu tablet e, é claro, também ter acesso à internet. Ponto. Pronto, fechou esse combo aí, você vai conseguir nos assistir, né, Paulo? Pois é, não tem desculpa, né? A gente também está presente nas redes sociais, né, Mara? Isso. Vale lembrar, a gente dá aquela moralzinha pra gente lá nas redes sociais, segue a gente no Instagram, no Facebook e acompanha também o nosso canal do YouTube. Isso. Vamos agora começar o nosso programa? Vamos sim, olha, gente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são 57,3 milhões de mães solo, isto é, 38,7% das brasileiras chefiando seus lares. Mesmo sendo grande parcela da sociedade, elas ainda sofrem e precisam se reinventar todos os dias para poder realizar tanto a si mesma quanto aos filhos. Pois é, Paulane, muitas mulheres compartilham histórias semelhantes, tá, pessoal? Criar, educar e participar da vida de um filho sozinha. O termo mãe solo, tá? Hoje ele é amplamente utilizado para designar mulheres que são inteiramente responsáveis pela criação de seus pequenos, deixando aquele conceito que a gente escutava muito, né? Aquele Falar antigamente, estigma, né? Isso, Mãe solteira, pois é, em desuso, já que estar ou não, né, em um relacionamento com um parceiro ou com uma parceira não quer dizer necessariamente compartilhar a difícil missão de ter um filho. Com certeza, Mara. Pois é. Vamos lá então falar? levar esse papo adiante. A gente já recebe aqui no nosso estúdio Iane Ventura, que é psicóloga, Iane Caroline Fidelis, advogada, vai conversar com a gente sobre esse tema tão necessário, tão essencial, que precisa ser debatido. Bom dia para vocês, meninas. Sejam bem-vindas aqui ao programa Bem Assim. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar sobre esse tema tão relevante que está aí, que na verdade, quando a gente pensa na família tradicional brasileira, a gente está pensando numa mãe solo, Exatamente. né? Porque isso corresponde a grande parte da população. Então, a família tradicional brasileira, infelizmente, é uma mãe com o seu filho, com os seus filhos, muitas vezes, e um pai que simplesmente abortou a situação, né? Se achou no direito de se dar essa opção. Vou abortar a situação, não quero ser pai, some, né? Então, muito importante falar sobre isso. Pois é, a gente tem muito esse conceito, né, de o homem ser apenas o provedor da família, estar ali apenas para levar condições físicas, né, para prover a família, e a mulher precisar cuidar da casa, da educação dos filhos, de tudo, a saúde, enfim. Isso é o ser mãe solo, né? Eu acho que a gente, quando tira essa ideia, esse estigma do mãe solteira, que muita mulher ainda sofre também bastante com isso, né? É taxado de, mas é mãe solteira, o que foi que aconteceu, né? E a gente ainda precisa desligar essa história de que não é porque a gente não tem um homem ou uma parceira do lado que a gente é uma mãe completa, é uma mãe com apoio, né, Carol? Exatamente. Bom dia, primeiramente. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Como foi dito, eu sou advogada, então diariamente nós temos que lidar com esse tipo de situação e um discurso que é recorrente, como bem colocou a psicóloga, é o fato de que essa solidão nos cuidados e na criação dos filhos não acontece apenas após a ruptura das relações conjugais. Elas existem e posso dizer que, em regra, nos casos que a gente recebe, dentro de relações que, para a sociedade, eram uma família, mas que havia, de fato, um cuidado praticamente exclusivo desta mãe. E ou seja, mesmo ali naquele relacionamento, a mãe ela também pode ser uma mãe solo. Exatamente. E muitas vezes isso contribui bastante para a decisão da não permanência no relacionamento. Porque muitas vezes são relacionamentos que não apresentam praticamente nenhum benefício para aquela família, sobretudo para aquela mãe e para aquele filho. Então, existe muitas vezes uma manutenção de um formato de família que na prática não é de fato funcional e que leva a essa ruptura de relacionamento. E a gente entende, inclusive, enquanto advogadas e mulheres, e a gente lida com histórias muitas vezes que a gente se identifica muito, né? Tem um livro que se chama Minha História das Mulheres, porque as nossas histórias, por vezes, muitas vezes, se comunicam enquanto mães, enquanto mulheres, e a gente percebe de fato uma recorrência muito grande nessa solidão materna, nessa solidão feminina, sobretudo nesse trabalho reprodutivo, como dizem, de cuidados. E Anne, para a gente começar assim a entrar mais no tema, é uma carga emocional muito grande, assim, não sei se você já atendeu alguma paciente que é mãe solo, já escutou algum relato, mas assim, pela sua vivência, você acredita que seja uma carga emocional muito grande que essa mulher carrega? Mas 99% das pessoas que eu atendo são mulheres e muitas com essa demanda, né? Que me procuram, inclusive, justamente por saber que eu também sou mãe, né? E também lido com dinâmica de filho, apesar do pai do Bento, que é o meu filho, ser um pai presente, ainda existem essas demandas e eu consigo também compreender a partir desse lugar, né? Então, muitas dessas mulheres me procuram por se identificar também e eu recebo e percebo e acompanho esse processo delas de exaustão, né? De perda também da individualidade, porque existe uma perda da vida social, então eu não consigo me relacionar socialmente, porque eu estou o tempo inteiro dedicando a minha vida a cuidar de uma criança que precisaria ser cuidada a partir de outras pessoas também que são responsáveis, porque é muito importante a gente entender que é muita coisa cuidar de um filho sozinha, é muita coisa, né? E não é o formato que deveria ser, né? Se a gente voltar um tempinho atrás, principalmente nos interiores, enfim, e voltando ainda mais em formatos de aldeias, a criação era feita em rede. A gente cuidava de um indivíduo, de uma pessoa, com muitas pessoas, era o vizinho, por isso que existe também a cultura do apadrinhamento, né? A madrinha, o padrinho, que é compadre, para estar ali, assim, dando esse apoio, sendo essa rede de apoio para aquela família, né? Que gerou e está cuidando daquela criança. Então, existe essa perda de vida social, existe exaustão, porque tem que cuidar do trabalho, enfim, e perda também da individualidade. Então, eu não consigo me reconhecer mais, porque eu não consigo ter a minha vida normal, sabe? Vamos polemizar um pouquinho, né? A gente pode encontrar, infelizmente, a gente encontra discursos como: mas a minha avó criou 9 sozinha, né? Criou 9 crianças sozinha. E a minha avó criou 9 crianças sozinha. Mas qual foi a maneira que ela criou 9 crianças sozinha, né? E a ela era dada aquela missão de ser apenas a cuidadora das crianças, a mulher que ia parir a cada ano, né? Ou seja, ela passou 9 anos da vida dela parindo, apenas fazendo isso, apenas não, né? Que é muita coisa, mas assim, fazendo isso e delegando a função da filha mais velha a ajudar a cuidar dos filhos menores, né? Então, assim, foi um modelo que a gente viu se perpetuar por muitos anos na nossa história e que, infelizmente, ainda acontece, né? Hoje, a mulher assume um outro papel na sociedade, não apenas de mãe, mas também, muitas vezes, de provedora da família, né? Ela precisa sair para trabalhar e precisa assumir outros papéis
para tentar pelo menos resgatar a sua individualidade. Como organizar tudo isso? A maternidade, de alguma forma, também é uma construção social que, com o passar do tempo, tem evoluções e nós, felizmente, hoje temos a possibilidade, de certa forma, a liberdade de também ocuparmos o espaço público. Se no passado o espaço privado era praticamente a nossa única opção, hoje, felizmente, nós estamos aqui. Se a realidade hoje fosse igual certamente à realidade da época da sua avó, dificilmente nós teríamos um programa discutindo maternidade com 4 mulheres. Era possível até se discutir a maternidade com 4 homens, Sim. porque isso acontecia e inclusive ainda acontece. E que bom que nós temos a possibilidade de participar do espaço público e levar essas questões que seriam consideradas privadas e pensar, por exemplo, que o fato de nós trabalharmos e ao mesmo tempo ainda estarmos ocupando esse espaço privado com certa exclusividade, o quanto isso nos sobrecarrega e o quanto a ausência paterna também cria. A ausência dos homens na criação dos filhos também é uma forma de criar e de dizer para aquelas crianças que, de alguma forma, os homens não precisam se ocupar daquele lugar. E, cada vez mais, a gente também tem reivindicado a importância dos homens compreenderem que eles também precisam participar desses cuidados, tanto para que nós possamos ir para o espaço público e participar das decisões públicas, mas também para que a criação seja, de fato, o mais possível e completa possível e a gente não fique sobrecarregada. Sempre quando chega no Dia das Mães, e a gente vai ver muito esse mês das mães agora, e no mês das mulheres, o que mais falam da mulher guerreira. Eu fico extremamente chateada quando eu ouço essa palavra, porque quando dizem que nós somos guerreiras, é uma forma de romantizar a nossa sobrecarga. Porque eu não quero viver em guerra, porque guerra é isso. A gente quer tranquilidade, né? A gente quer lazer, quer ter paz, exatamente. Aí a sua avó com certeza é uma guerreira. A questão é, será que ela conseguiu exercer, de certa forma, a personalidade dela, os desejos dela, as vontades dela? Ou se, para ela, a vida se apresentou apenas como um exercício de maternidade? Então, a gente quer muito mais que isso, e que bom, porque a gente tem muito a contribuir. Estima que a ausência feminina dos espaços públicos e da renda, do capital dos estados, há uma perda significativa, inclusive financeira. Se diminuísse, para vocês terem ideia, um dado interessante, se diminuísse 25% da desigualdade de gênero nos espaços de trabalho, nós teríamos um acréscimo de renda global de cerca de 25 trilhões. Então percebam como a desigualdade de gênero, inclusive nos espaços de trabalho, que se comunica diretamente com essa divisão sexual do trabalho, o quanto compromete a própria sociedade. Pois é um erro muito grande a gente ver a mulher em stand-by quando nós somos a maioria, vamos supor, aqui no país, somos mais mulheres do que homens. Aí você deixa a maioria da população brasileira de stand-by se você não dá força de trabalho, se você não dá voz a elas, né? Conciliar isso tudo. A gente tem um dizerzinho que muita gente diz, as pessoas querem que eu trabalhe como se eu não tivesse filho. E quer que eu cuide da minha filha como se eu não tivesse trabalho, como se eu não tivesse a carga de trabalho. Isso enlouquece muita mãe, né, Yane? Enlouquece. Sim, enlouquece. Eu adoro essa ideia também do não somos guerreiras, estamos sobrecarregadas. Se existe essa necessidade de guerrear algo, desse título, é porque tem uma luta e essa luta está sendo lutada sozinha, né? E dentro dessa ideia de conciliar isso dentro da dinâmica, uma coisa que é muito interessante a gente pensar é também sobre a culpa dentro dessa dinâmica da ocupação dos nossos filhos, por exemplo, com aparelhos eletrônicos. Porque assim, ó, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, não tenho apoio, e aí a distração que tem ali para o meu filho se ocupar, para o meu filho ficar quieto, para eu conseguir fazer as minhas coisas, é ali o tablet, o celular. E aí você olha e você fica, caramba, não era para estar no celular, era para estar fazendo, era para eu estar interagindo, mas eu estou exausta, né? Então, a organização da dinâmica, como as coisas estão colocadas hoje e o que a tecnologia ajuda são questões que a gente precisa conciliar, que precisa pensar e que precisa também se dar desconto. Acho que ter sido colocada nesse lugar de guerreiras, de
tenho que arcar com tudo, faz com que a gente se cobre demais sobre coisas que, calma, tá tudo bem, você tá dando o seu melhor, né? Você tá indo, vai rolar, sabe? E é muito interessante você falar isso, porque assim, foi uma das coisas que nós escutamos ao longo dessa semana aqui, foi sobre a culpa das mães, né? Que as mães, elas já se sentem muito culpadas. E aí eu fico imaginando, pelos relatos, pelo que a gente está discutindo hoje aqui, as mães solo, elas devem se sentir culpadas ao extremo, né, Anne? Ou eu acho que culpa, e agora eu não vou falar como advogada, mas como mãe, a culpa realmente é algo que nos acompanha todos os dias. Agora mesmo para vir, eu até mandei uma foto para a Porlane, que a minha se agarrou, a minha pequena Valentina se agarrou, tá até assistindo. Beijo, filha. Obrigada, Valentina, por ter cedido a sua mamãe aqui pra gente. A tia devolve já, viu? E ela não queria me soltar. Mamãe, por favor, não vai trabalhar. E eu estou aqui porque minha rede de apoio, né? No caso, a minha mãe, eu tenho uma babá, reconheço os meus privilégios, mas mesmo assim ainda carrego a culpa. A babá, a Rose e a minha mãe Ivete que está assistindo, elas também são mães, né? A minha mãe, inclusive, carrega isso o resto da vida e cuida da filha dela, né? E a Rose também é mãe de outras crianças. É importante a gente também reconhecer a nossa diversidade e os nossos privilégios no exercício da nossa maternidade. Mas o fato é que a culpa nos acompanha todos os dias e o quanto a gente também precisa refletir sobre essas culpas e o quanto também elas decorrem de uma construção que impõe no nosso inconsciente, na nossa formação, a partir do momento em que nós brincamos de boneca, que o nosso papel é aquele. Qualquer outra atividade que nós estamos fazendo, de certa forma, é desvirtuando esse papel que supostamente seria natural, mas que, de fato, é uma construção social. E, no final, entender que tudo isso que a gente está fazendo também é por eles, é por elas. Eu estou aqui por ela também, sobretudo porque ela futuramente, possivelmente, será uma mãe. E eu não quero que ela carregue essa culpa. E, ao mesmo tempo, compreenda que tudo que ela fizer também vai ser pensando no bem-estar dela, porque não é egoísmo pensar em si. Isso também, para mim, é uma reconstrução. Depois da minha maternidade, eu esqueci muito de mim. Mas é importante nós possamos compreender que tudo que a gente faz também é por nós, é por eles, é por elas. E tá tudo bem. Isso é verdade, está tudo bem, né? Olha, você me falou uma coisa no início da sua conversa, Carol, que me chamou muita atenção. Quando você disse, esse é um dos fatores de muito divórcio, de muita separação, né? Quando a gente vai ali para, e aí, agora, estou precisando de você, vamos dividir, né? Que não é favor, né? Não é ele me ajuda a cuidar da casa, ele me ajuda com as crianças. A gente divide as responsabilidades que tem que ser dos dois, né? Isso é fator de separação. Por que isso acontece tanto ainda? Uma coisa que eu acho que é muito determinante, é bom dizer, eu sou advogada, mas a gente não trabalha sem a psicologia. Principalmente nós que atuamos para as mulheres e entendemos, a primeira recomendação é faça terapia, é importante nesse seu processo de ruptura. E eu posso dizer que talvez o que mais a gente precisa dizer para essas mulheres é que ela tem direito a buscar a felicidade dela, de não viver numa constante quebra de expectativas, de frustrações. Porque quando você está dentro de um relacionamento e o exercício da maternidade acontece de uma forma solitária, o dia já começa com frustrações, porque se a pessoa vive com você, todos os dias você tem a esperança de que aquela pessoa vai contribuir. Poxa, ele não poderia ter trocado a fralda da criança, ele não poderia ter dado banho, ele não poderia ter lavado os pratos também, ele está vendo que eu estou trabalhando, que eu estou cansada. Então essa fala, ela é recorrente para quem vive dentro de relacionamentos e exerce a maternidade de forma solo e, ao mesmo tempo, ainda que naturalize esses comportamentos, porque, historicamente, essa sobrecarga, ela acontece nas rotinas familiares, mas, a cada vez, a gente sente a frustração, a gente sente a tristeza, a gente sente a raiva de estar tão sobrecarregada e cansada e, muitas vezes, não conseguir ter tempo para tomar um banho e ser obrigada a buscar alternativas como telas e tudo mais, sabendo que tem um companheiro, entre aspas, muitas aspas, do lado, que não está, de fato, exercendo essa paternidade de forma afetiva e responsável. Então, quando a mulher chega lá, decidida a romper esse relacionamento, ao mesmo tempo eu estou dizendo a ela,
pelo menos você não vai viver essa frustração diária, porque você já vai ter a convicção de que você não vai estar convivendo sob o mesmo teto. E muitas vezes até aquela relação paterna melhora, porque os finais de semana alternados, que acaba sendo uma regra nos processos de divórcio, esse pai acaba muitas vezes buscando formas de fazer aquele final de semana ser mais produtivo. Então a gente se depara muitas vezes com melhorias nesse exercício da paternidade, entre aspas. E é isso que a gente vê todos os dias quando a gente atende esses casos e busca aí essas quebras de ciclo de meio processual, mas sobretudo psicológica também, né? Mara, rapidinho, me chamou a atenção, quando a gente estava fazendo a produção desse programa, gente, eu conversei com várias mulheres. Eu tentei, para fazer a produção, eu tentei trazer mães para cá para conversar com a gente sobre a experiência de ser mãe solo, né? E o quanto é difícil encontrar mulheres que digam, eu vou. E olha que eu entrei em contato, acho que umas 6 mulheres ou mais, e não consegui. Por quê? Orlando, eu estou num processo de divórcio, eu estou num processo litigioso. Se eu for, eu corro o risco de a minha fala ser lida como uma alienação parental e isso me prejudicar. Então, além de tudo, além de toda a carga, a gente ainda precisa se calar, né? É uma situação ainda mais difícil, Yane? Sim, demais. Complica demais nesse sentido, né? Porque você está passando por uma situação muito complicada e você não pode falar sobre aquilo, você não pode expor aquilo, porque senão pode ser usado contra você. Então, é uma situação social que acarreta no psicológico muito ruim, né? Então, a mulher tem que lidar com todas essas demandas e sobre essa dinâmica das relações, achei muito importante o que você falou, e quero complementar dizendo que muitas vezes dentro dessa relação a mulher não exerce só uma maternidade, ela também exerce o papel de substituição da mãe daquele homem que está ali, sabe? Então você não é mãe de uma criança só, você está sendo mãe de um adulto também, né? Que está ali provendo, tentando administrar. Então, não é só a sua vida, é a vida de um adulto que você administra, porque ele não consegue fazer as coisas, e quando você cobra, nossa, era para você ter feito isso, e por que você não me falou? Vai me dizendo, né? Eu não tenho o que dizer, você que tem que se ligar, meu irmão, que você tem que fazer as coisas, sabe? Então, essa dinâmica do se relacionar, de ter uma criança e de conseguir compreender a relação de dois, a relação assim, ó, o par e vocês dois juntos como companheiros para cuidar de uma criança, de um ser que está ali em desenvolvimento, né? Na minha experiência, por exemplo, o pai do Bento, nós optamos por não seguir juntos, mas a gente fechou, ó, simbora, que agora a gente tem uma criança para criar o resto da vida e aí o nosso vínculo ele não vai acabar. Então, vamos fazer com que esse vínculo, que não dá mais para rolar de forma romântica, mas que vai ter que rolar de qualquer jeito, ele seja massa, sabe? E é importante hoje, no papel de mães e de pais, a gente conseguir repensar essa dinâmica das relações para que seja bom para a criança, mas também seja bom para a gente, sabe? Para que seja leve, para que seja saudável, para que seja conversado. Então, se você é homem e está assistindo isso, meu filho, coopere. Coopere, tá? Não abandone apesar da separação. E não abandone dentro das relações, sabe? Que tem esse abandono dentro. Você tá, mas você não tá, sabe? E precisa ser chamado isso. E precisa ser conversado isso também, né? Muito. E Ana, você fala muito sobre insegurança, né? Nas suas redes sociais, assim, a gente descobriu, né, a Yane pelas redes sociais, eu adoro os vídeos dela, e uma coisa que você fala muito sobre insegurança. E quando a gente fala sobre insegurança com maternidade solo? Vem muito a partir dessa perda da individualidade, né? Então, a mulher não se reconhece mais porque eu tô ali vivendo a minha vida em função, principalmente nos primeiros anos, em função de uma pessoinha que tá ali, que eu preciso dar banho, trocar fralda, dar comida, preciso fazer tudo para que aquela criança sobreviva, e aí eu esqueço, não só esqueço, mas eu sou obrigada a esquecer da minha vida, e aí isso faz com que eu perca
a ideia da individualidade, né? E aí quando a pessoa vai voltar, ok, o filho vai crescendo, você vai voltando a se relacionar socialmente, a se colocar no mercado de trabalho, a se colocar, por exemplo, em outros relacionamentos, se colocar, enfim, no rolê, no próprio rolê. Você tá ali, tá, mas quem sou eu? Parece que eu só sou a mãe. Eu só era, enquanto indivíduo, mãe, sabe? E aí existe essa insegurança que vem a partir da perda da individualidade e também, principalmente por questões sociais. Porque, por exemplo, é muito diferente você ser um pai separado e uma mãe, né? Que passou por um processo de separação e tá ali com o seu filho, uma mãe solo. Então, muitas vezes, quando você vai se relacionar, por exemplo, a pessoa pensa que você está procurando um pai para o seu filho. Meu filho, eu não estou procurando um pai. Eu só quero beijar sua boca. Ainda tem isso, né? A mulher ainda tem que lidar com isso. Com o emocional dos homens, né? De acharem assim, nossa, ela quer que eu seja o pai do filho dela. Tem muito isso. Então, é um contexto social que tá todo ruim, sabe? Para receber e para interpretar essa mãe solo. E também a dinâmica do dia a dia, que está prejudicada e faz com que ela perca esse ritmo de autoconhecimento, de estar na própria vida, de conseguir entender os próprios objetivos, o que quer, como quer, para onde vai, sabe? Porque tem ali... E também fica muito privado, né? Eu tenho que fazer, sei lá, se eu pudesse escolher na minha vida hoje, eu iria morar em tal canto, eu ia fazer isso. Não posso. Não posso, eu tenho alguém aqui, tá? E se eu não posso fazer o que eu quero, o que é que eu vou fazer, né? Então, tem essa individualidade que vai ser vinculada a um outro ser e que precisa ser administrada. Porque agora é uma conciliação entre quem eu sou e quem eu sou para o meu filho. Muito bem. Yane, direitos da mãe solo, elas têm direitos? Quais que seriam? Então, existem direitos de diversas searas. Eu quero até fazer um apontamento sobre essa questão da dificuldade das mulheres se colocarem como mães solos e a repercussão jurídica disso. O fato é que, em regra, nós estamos lidando quando há uma ruptura de um relacionamento com genitores que não se reconhecem como ausentes, que acham que a contribuição mínima que eles fazem é suficiente para lhes qualificar como excelentes pais. Numa audiência, por exemplo, que nós tivemos essa semana, onde havia uma questão de guarda e este relacionamento, o homem era extremamente ausente na criação dessa criança, mas ele, eu quero estar com os meus filhos, eu quero estar presente. A fala da conciliadora foi, poxa, que legal, é tão difícil um pai ser tão presente, lutar pelos seus filhos. Então percebam que o mínimo paterno é super amplificado e o mínimo que entendido como falha materna é altamente amplificado. Você exercer a sua individualidade, processualmente falando, pode ser utilizado contra você. Isso é terrível e é por isso que a gente vem falando sobre a importância de um judiciário que é formado por pessoas e pessoas ainda são machistas, que sejam acolhedoras à maternidade, que reconheça que a maternidade solo traz repercussões jurídicas e que esse pai não deve ser supervalorizado por fazer o mínimo. E chegar numa audiência dizendo que vai contribuir com R$200 de pensão e tá tudo bem, não tá tudo bem. Ele tem que se comprometer e ele tem que participar. E a gente tem levado isso ao judiciário, por exemplo, nas demandas de família, na busca por alimentos que sejam justos e proporcionais. E se este homem tem um rendimento maior, a gente não deve pensar que a divisão é 50%, não. A divisão ela deve ser proporcional aos rendimentos desses genitores, né? Dessa mãe e desse pai. E nós sabemos que, em regra, as mulheres, justamente por se ocuparem muito mais dos cuidados e terem muitas vezes dificuldade de adentrar no mercado de trabalho, essa renda muitas vezes é menor. E ela não tem, muitas vezes, o direito de dizer, eu não posso me comprometer. Ela vai ter que comprometer, vai ter que ser guerreira. E é muito triste quando a gente vê o machismo sendo reproduzido no judiciário. Mas existem uma série de outros direitos e discussões jurídicas que nós estamos travando no universo jurídico, desde questões trabalhistas, o próprio direito das mães
ao longo do exercício da maternidade e do exercício do trabalho, que deve ser observado, e os ambientes de trabalho também devem ser acolhedores. Afinal de contas, a maternidade não pode atrapalhar e ser entendida como algo negativo em relação à nossa atividade funcional. Nós estamos dando conta de garantir a perpetuação da espécie. Isso não deveria nos atrapalhar, isso deveria, na verdade, nos valorizar enquanto mulheres, enquanto trabalhadoras, enquanto seres humanos. Já ouvimos muitos casos, por exemplo, de mulheres que são demitidas após o retorno do afastamento em decorrência da maternidade. Isso sim deve ser compreendido também em muitos casos como um assédio moral e podemos levar ao judiciário a partir desse debate. Existe um protocolo hoje chamado Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, onde a magistratura é obrigada a reconhecer todas essas desigualdades para que o judiciário não seja, na verdade, um ambiente de revitimização e de injustiças. E é importante que toda a advocacia, que todos os operadores e operadoras do direito reconheçam essa realidade. Não dá para falar sobre leis sem reconhecer a desigualdade de gênero que, infelizmente, ainda atravessa a vida de todas as pessoas, né? É verdade, gente. Uma fala dessa, né, nos situa, nos puxa para a realidade e diz, olha, toma esse tapa na cara, vamos dar jeito no que está acontecendo, ainda dá tempo, né? É para isso que a gente está aqui. Eu acho que a conversa deu por hoje. A gente poderia passar uma semana só falando sobre isso. Mas a gente, infelizmente, precisa encerrar. Antes de encerrar, gente, a gente pede para que vocês, como mãe, a gente tem pedido ao longo dessa semana para que vocês deixem uma mensagem. Eu queria te perguntar, Iane, que mundo você gostaria de deixar para o seu filho? Pergunta complexa, né? Eu quero deixar para o meu filho um mundo que ele não precise, que isso já tenha sido desconstruído, que não seja mais uma questão, que não seja que não tenha ainda, ele é um menino, né? Então que ele não tenha na mente dele, na base da mente, do comportamento dele, que lidar com essas questões e nem reproduzir essas questões para outras mulheres, sabe? Então eu quero deixar um mundo de igualdade, de equidade, sabe? Para que isso seja de fato compensado. A gente precisa compensar esse rolê, porque estamos caminhando, mas ainda falta muito. Muito bem. E você, Carol, que mundo você gostaria de deixar para sua filhota? Eu acho que a nossa luta, nós que estamos nessa frente, nessa trincheira de busca pela superação das desigualdades, eu acho que talvez a palavra que eu quero que seja o norte também da vida da minha filha, e me ouvindo também, né? Porque por enquanto tem que obedecer à mamãe, mas eu quero que ela seja feliz essencialmente, mas que ela entenda que nós temos que lutar essencialmente por um mundo livre. E aí eu me lembro da frase de Simone de Beauvoir, né? Que nada nos limite, que nada nos defina e que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, que a liberdade seja de fato a nossa substância, que nós não sejamos julgadas pela forma como nós exercemos a nossa maternidade simplesmente quando pensamos em nós, quando expressamos a nossa individualidade, e que isso não compromete a qualidade da nossa maternidade. Então, que tenhamos a liberdade como norte, e é por esse mundo de liberdade que eu quero lutar para que minha filha muito em breve encontre. Muito lindo, gente, por um obrigada, mundo, né, em que os meninos, eles não reproduzam, né, o que a gente está vendo hoje em dia ainda, o que ainda existe. Precisamos avançar muito mais e que todos nós tenhamos liberdade. Pois Muito bom, é. muito bonito mesmo. Obrigada, Parabéns, meninas, valeu. Vamos lá deixar os contatos, né? Pois Vamos lá. deixa os Iane, contatos. por favor, o pessoal te acompanhar. Gente, eu sou Iane Ventura, sou psicóloga. Vocês podem me acompanhar pelas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Iane Ventura, só postar lá, inclusive está rolando no meu perfil um percurso, um curso de autoconhecimento criativo. Então, se você é mãe, se você gostaria de se aprofundar em ser você, tá rolando, tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso, me acompanha por lá. E que é sempre muito rico as nossas discussões nas redes sociais. Muito bem. Anne, e-mail. Eu vou convidar todo mundo a conhecer o nosso escritório, que é um escritório hoje, o único escritório que se posiciona de fato como um escritório jurídico feminista, com atendimento especializado em demandas de mulheres, que é o @Fidelis e Salles Advogadas.
E o meu pessoal, que é Anne Caroline, Anne com 2 N's, Fidelis. Quem quiser material, informações sobre questões relacionadas até dados de violência, porque nós também trabalhamos enquanto militantes, socialmente participantes dessa desconstrução. E é isso, quem quiser falar com a gente, estamos à disposição. Muito bem. Obrigada. Até uma próxima vez. Adoramos. Tá bom? Até. Bom dia, beijo. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos lá, intervalo comercial rápido, porque pra gente fechar o programa de hoje tem dica. presente. Tem dica de presente para o Dia das Mães? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho.